Olá, eu sou Tárcia Quilião, advogada, e vou auxiliar você, síndico, a resolver todos os seus problemas do condomínio com base na lei. Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante, bastante recorrente, né, nas assembleias de condomínio e dos síndicos que me procuram para consultoria, a respeito da eleição do síndico, em especial a contratação de um síndico profissional. É um assunto bastante relevante, bastante polêmico inclusive, uma vez que nós não temos, não possuímos até hoje uma legislação pertinente à regulamentação da profissão síndico profissional. O que ocorre é pessoas acabam desenvolvendo essa habilidade de sindicância, né, com base nas suas experiências em gestão empresarial, em gestão administrativa, e acabam se candidatando a síndicos de condomínios. E aí pegam 1, 2, 3 condomínios e acabam tendo aquele rótulo de síndico profissional. A única diferença que tem de um síndico morador é que o síndico morador é do prédio, é do próprio condomínio, né? Mas a gente tem que se atentar à questão do artigo 1347, né? Ele que deu esse surgimento a essa categoria de síndico profissional. O artigo 1347 do Código Civil, ele prevê: a Assembleia escolherá um síndico que poderá não ser condômino para administrar o condomínio, por prazo não superior a 2 anos, o qual poderá renovar-se. Então, a partir do momento em que a previsão do Código Civil diz que poderá ser pessoa estranha ao condomínio, pessoa de fora do condomínio, abriu um leque para a sindicância dita profissional. As perguntas que mais ocorrem lá no escritório não tenho ninguém para se candidatar a síndico na minha assembleia, no meu condomínio. Como que eu contrato um síndico profissional? Quais são os requisitos de um síndico profissional? Como eu vou saber se esse síndico profissional vai administrar bem os recursos do meu condomínio? Enfim, são uma série de dúvidas que pairam sobre uma administração externa ao condomínio, né? O que eu posso dizer para vocês? Não tem como saber se a pessoa eleita, tida como síndico profissional, vai fazer uma boa gestão. O que eu sugiro sempre aos condôminos é que estejam atentos às prestações de contas, aos balanços mensais que deverão ser enviados mensalmente ao condomínio para apreciação do conselho. Que o conselho seja um conselho fiscal, consultivo, atuante. Atuante, quando eu falo atuante, eu digo assim: pessoas que realmente vão dispor de parte do seu tempo, pelo menos 2 vezes ao mês ou 1 vez ao mês, para apreciar as contas do mês anterior. Isso é muito importante para que a gente evite lá na frente, numa próxima eleição de síndico, ocorrer que o conselho sequer verificou os balanços, sequer apreciou as contas. Então, assim, isso é uma situação bastante delicada, né? Porque quando você prevê já de início que as contas não estão batendo, que está tendo muito recebimento de recibos de prestadores de serviços, que os contratos não estão sendo redigidos de forma correta, que não sejam previstas as previsões de a caso de acidentes de prestadores de serviços externos do condomínio, aí sim tem que ter um conselho fiscal consultivo atuante, para que trabalhe bastante nessa parte. O que eu sempre digo assim, não tem como saber, né, se o síndico vai ser um bom síndico ou não, assim como também não tem como saber se o síndico morador será ou não um bom síndico. Essa é a questão. Então assim, quando há a chamada de uma eleição de síndico, prestação de contas, previsão orçamentária, as assembleias tidas como assembleias gerais ordinárias, e caso ninguém tenha interesse em se candidatar a síndico, que há necessidade de se chamar um síndico terceirizado, então as dicas que eu passo aqui são 8 dicas bem interessantes para vocês condôminos, né, que têm interesse em contratar uma sindicância profissional. A primeira dica que eu dou para vocês pergunte há quanto tempo este candidato a síndico trabalha nessa área. É muito importante, aqui eu faço um parênteses para tratar desse assunto, é muito importante sempre se perceber que a experiência está no tempo que você desempenha uma atividade, tá? E aqui eu vou dar um exemplo. Por exemplo, hoje eu me formei numa escola para administração de sindicância profissional.
mas eu sequer conheço uma administração de condomínio. Eu sequer administrei um condomínio. Essa é a minha situação. A minha oponente, ou a outra pessoa que está se candidatando a síndico, não tem um curso de sindicância profissional, porém atua em 4 condomínios há mais de 5 anos. Quem seria mais qualificado para administrar o condomínio? Na minha visão, é quem tem mais experiência, sem dúvida nenhuma. E aqui não é para desmerecer quem recém está iniciando na profissão, mas para que tenha a humildade de saber que a experiência na sindicância, ela vem com o tempo. É a partir dos casos que ocorrem no condomínio, que como eu digo assim, a rotina condominial, ela não é uma rotina mutável, né? Não é imutável, ela é uma rotina que muda a cada dia. Às vezes ocorrem situações que você sequer estão previstas na lei, mas que você tem que dar uma solução. Então assim, a primeira pergunta que se faz a um candidato a síndico profissional no seu condomínio é há quanto tempo ele atua no mercado. A segunda dica que eu dou para vocês é: faça perguntas técnicas sobre procedimentos de manutenção preventiva e de segurança. E por que eu falo isso? Uma das grandes responsabilidades do síndico previstas no Código Civil é a manutenção do condomínio, das áreas comuns. Muito se vê, não é muito o caso dos condomínios novos, mas em condomínios antigos, muito se vê já uma parte hidráulica, uma parte elétrica bastante defasada, bastante obsoleta, apresentando muitos riscos de segurança. Então, há uma necessidade de que o síndico que esteja atuando num condomínio com estas características esteja atento para as questões preventivas e de manutenção. Então pergunte a esse síndico questões sobre as NRs, sobre as responsabilidades da manutenção predial, as responsabilidades pela omissão na manutenção predial e veja como ele se posiciona com relação a isso. É a segunda dica que eu dou para vocês. A terceira dica é: visite ao menos 3 condomínios que ele atua ou que ele atuou. Então quando você vai pegar um breve currículo, um briefing desse síndico, desse candidato a síndico, ele vai dizer experiência em condomínio tal, coloca algumas referências, né? É de bom tom colocar algumas referências, inclusive dos condomínios dos quais ele trabalhou, e aí você entra em contato, né? Essa comissão ou esses conselheiros que estão vendo que vai ter uma eleição de síndico profissional, entre em contato com esses condomínios dos quais ele trabalhou ou que ele trabalha e pergunte para o conselho como é que é o exercício da sindicatura de tal pessoa. Ele é uma pessoa solícita, ele está sempre disponível, ele nos atende vocês a contento, ele é preocupado com a manutenção predial, ele tem um atendimento zeloso com os funcionários, com os condôminos. Como que é o proceder desse síndico? Vale a pena dar uma investigada nisso também. Essa é a terceira dica. A quarta dica é: entre em contato com as administradoras ou escritórios de contabilidade que ele trabalha. Porque o síndico, na verdade, ele faz aquela parte da sindicatura, mas ele tem alguém, né, uma contabilidade ou uma administradora de condomínio que confecciona os seus balanços, né? Então liga para essa administradora e pergunta: olha, nós somos do condomínio tal, nós estamos provavelmente teremos uma eleição de síndico, do qual fulano de tal ou fulano de tal é candidata. Como é que é a sua relação com a administradora, com esse síndico? Ele entrega os documentos nos prazos corretos? Ele respeita a legislação pertinente? Ele causou algum transtorno, algum mal-estar aí na administradora? Ou seja, peça um feedback dessa administradora que trabalha com esse síndico, para você ter uma noção de como é que é a rotina de trabalho dele. Se ele é uma pessoa organizada, ou seja, ele entrega a prestação de contas do mês até o período X acertado com a administradora para a confecção dos balanços. Os balanços dele costumam atrasar? Não costumam atrasar? Vale a pena então conversar com a administradora sobre essa situação. Essa é a quarta dica. A quinta dica é: ligue para ele num domingo de chuva ou no feriado e veja como que é a postura dele. Eu não digo aqui que o síndico, ele acaba sendo síndico 24 horas, porque o condomínio não para, né, gente? Ele não é um condomínio com horário comercial, salvo algumas exceções. Mas o condomínio ele não para, ele é 24 horas funcionando.
Então, dá uma ligada para ele num domingo, dá ligada para ele no feriado e pergunta, vê se o telefone que ele diz, o telefone de plantão que ele deve ter, atende, ou caso não atenda, se há um retorno desse telefonema. Então, tente de uma forma averiguar como é que é a postura dele num domingo chuvoso, num feriado, para ver se ele atende a demanda, né, a necessidade do condomínio automática. Essa é a quinta dica. A sexta dica é: verifique qual a formação técnico-profissional desse candidato. As graduações mais indicadas aqui, e não que tenha que ter graduação, gente, eu deixar bem claro, mas as graduações aqui indicadas das pessoas que se propõem administrar o condomínio é administração, contabilidade, advocacia, direito, né? Engenharia, por muitas vezes, né? Ou seja, pessoas que estão acostumadas com esse rol de trabalho que envolve a sindicância, né? Então pergunte para ver qual é a graduação dele. Eu não estou dizendo que pessoas sem graduação não sejam capacitadas a exercer um cargo de síndico profissional, mas sempre se recomenda saber. De repente também ele pode não ter uma graduação, mas ele tem um curso técnico em alguma área, ele fez um curso técnico de uma ANR, ele tem conhecimento de manutenção predial através de cursos oferecidos, ele tem conhecimento de sindicância profissional através de cursos de atualização, ele é uma pessoa que se mantém atualizada. Muito embora não tenha uma graduação, e também a graduação não é garantia de uma sindicância de excelência, o que eu digo é, ele está se atualizando, ele é uma pessoa atualizada, ele está no mercado de trabalho, ele está sempre em constante conhecimento, em busca de conhecimento, participa de congressos, participa de rodadas de negócio, participa de entidades que se mobilizam na questão da sindicância de condomínios, né? Hoje aqui em Florianópolis nós temos diversas entidades mobilizadas na questão condominial. Então verifique se ele é um integrante, se ele escreve para algum jornal, alguma coluna, se ele tem algum artigo publicado, alguma doutrina a respeito. Verifique se essa pessoa realmente está habituada ao meio condominial, né? E se ele tiver uma graduação, melhor ainda, né? Porque tem toda a questão de conhecimento, a profundidade de legislação, de matérias na área administrativa e contábil, que facilita muito a administração de um condomínio, né? Porque o condomínio, eu sempre digo, o condomínio é uma empresa e o síndico é o CEO dessa empresa. Então ele tem que saber de todas as áreas. Claro, ninguém tem como saber sobre tudo, mas você tem que ter conhecimento e ter ao seu lado pessoas que possam lhe ajudar a gerir esse condomínio. O que não pode é você se candidatar a síndico, não ter o menor conhecimento quanto às relações fiscais, financeiras, contábeis, administrativas, de RH, de taxas. Você não saber como é que funcionam as questões referentes à emissão das taxas, os rateios, as previsões orçamentárias. O síndico tem que ter sim conhecimento, a leitura da água. Nossa, o nosso condomínio se comporta, ele tem uma taxa de água mais ou menos de R$1.000 e poucos. No outro mês aumentou para 3, 4 mil. Tem que ser um cara que na hora já perceba, um vazamento, é um vazamento oculto, é um problema no hidrômetro. Ou seja, tem que ser uma pessoa muito dinâmica, né? Isso eu já falei em outros vídeos com relação a esse conhecimento, a necessidade de um conhecimento, um pouco de conhecimento em determinadas áreas, até para você identificar um problema e se você não tiver condições de resolver, você tenha amparado um profissional que resolva isso para você. É que nem eu digo nas minhas consultorias, né? O síndico, ele não é um advogado, mas ele precisa ter uma consultoria jurídica para lhe orientar em alguns aspectos dos quais são necessários. Então, verifique a graduação, verifique se ele faz cursos profissionalizantes, se ele está inserido no mercado de entidades com relação à sindicância, entidades mobilizadas às questões condominiais, se ele participa de congressos, eventos, tem tanta coisa hoje em dia aqui na nossa cidade, inclusive aqui em Florianópolis, eu posso falar que tem muitos eventos. Toda semana nós temos eventos muito legais, bastante relevantes, com matérias muito importantes para os condomínios. Então verifique se esse síndico participa disso tudo, se ele está preocupado em se atualizar, se ele está preocupado em adquirir conhecimento.
Porque às vezes as pessoas acham que, eu já conheço de tudo sobre tudo. Gente, conhecimento é uma coisa constante. Você nunca vai chegar ao topo do conhecimento. Quanto mais você conhece uma matéria, menos você entende dela, né? Porque você vai se aprofundando nela. Então essa é a minha 6ª dica. A 7ª dica é uma situação bem delicada. E eu percebo muito nos condomínios que atuo como advogada. A questão dos honorários, tá? O que tem se visto muito hoje em dia é um leilão de honorários de síndico. Não só de síndico, mas de contabilidade também. Fulano tá fazendo por um salário mínimo, eu faço por meio. Ou fulano tá fazendo a contabilidade e dá a sindicância de graça. Gente, isso não existe, tá? Isso não existe. Então, cuidado com honorários muito baixos, né? A gente tem um paradigma que tem que ser quebrado e eu trabalho muito isso, é que a maioria dos síndicos, eles têm essa visão de, síndico bom é síndico que baixa a taxa. Aí quando você vê, é um síndico que não faz a manutenção predial, é um síndico que não está preocupado com as melhorias do condomínio, é um síndico que até reduz a taxa, mas a que custo? Será que essa conta não vai chegar lá na frente? A falta de uma manutenção predial, por exemplo, pode te ocasionar uma dívida enorme lá na frente, um passivo enorme para se tratar. Ou começa tipo, vou pagar os funcionários por fora, aquelas coisas todas para reduzir os impostos, reduzir isso. Gente, isso é tiro no pé. A mesma coisa que eu digo da sindicância profissional. Eu já peguei um caso que foi muito chocante, assim, porque eu jamais faria uma situação dessas, mas enfim, né, os profissionais estão aí no mercado e têm direito a tudo. Era um condomínio de mais de 600 unidades, tá? Onde o síndico ofereceu... Os síndicos eram 3 síndicos profissionais que estavam lá terceirizados, uma empresa e 2 síndicos. A empresa oferecia em torno de R$ 3.500 para a sindicância mensal e os outros era em torno de R$ 1.200. E aí começou-se a assembleia e começaram a leiloar os honorários. E um dos síndicos que estavam lá candidato disse assim, eu faço por um salário mínimo. Gente, 600 unidades. Ele, pelo jeito, morava na cidade de Florianópolis e o condomínio era mais em outra cidade, próximo da região aqui da Grande Florianópolis. 600 unidades a um salário mínimo. Olha, eu acho difícil. Acho difícil porque não sei que tipo de serviço vai ser prestado, né? Não tive mais conhecimento sobre isso, mas eu acho bem complicado um salário mínimo. Acho que não paga nem a gasolina dele, do lugar onde é o condomínio. Mas enfim, desconfie de honorários baixos. Tá, pessoal? Essa é a 7ª dica. A 8ª dica é: visite a empresa no qual está estabelecido esse síndico profissional. Isso é muito importante, gente, porque a empresa, ela é a sede de onde a pessoa trabalha, né? O domicílio comercial dele. Verifique se ele tem uma sede, se ele tem uma sala alugada, lá onde ele presta os serviços de sindicância, se ele tem uma equipe com ele. Verifique se o trabalho dele não é só transitar pelos condomínios, tem que ter um local onde ele trabalha. Verifique isso aí. Ligue para lá, veja nas redes sociais dele, verifique se ele tem uma atuação nessa área condominial. Enfim, vale a pena dar uma investigada nisso, né? Essas, então, são as 8 dicas que eu passo para vocês, para quando forem pensar em contratar um síndico profissional. Tá? E mesmo cumprindo essas 8 dicas, gente, também não quer dizer que ele vai ser um excelente síndico ou que ele vai ser um mau síndico, né? Isso eu sempre digo, não tem como, não tem receita para isso. É verificar mês a mês, prestar as contas direitinho, a tempo, né? Não deixar atrasar balanços. É isso que é interessante, sempre se dá uma observada, né? Verificar se essa pessoa é uma pessoa idônea, uma pessoa séria, se nos outros condomínios que ela trabalhou, ela permanece ou se ela não permanece, de que forma ela saiu, ela foi destituída, se foi destituída por quê? Isso é importante fazer essa investigação. Isso é para uma segurança para vocês, para minimizar os riscos de uma contratação de uma pessoa estranha ao condomínio. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Acaso tenha alguma dúvida, deixe nos comentários, ative o sininho ali para você receber as notificações de novos vídeos. E é isso aí. Um abraço para todos e até o próximo vídeo.